Acho que um dos maiores desafios que vocês tiveram ali na Série B foi com o Jorge e o Frila, né? Eles eram duas pessoas que não se batiam, o Acesso Total deixou isso bem claro, e se expressaram isso publicamente. E você e o Dorcélio meio que ficava ali no meio, meio que sendo um saco de boxe dos dois, né? Vocês ficavam ali bem no meio da Guerra Fria, assim. Foi uma das dificuldades maiores na Série B pra você? Eu não sei se foi uma maior dificuldade, né? Mas eu acho que a maior dificuldade foi sair da 14ª posição pra primeira. Acho que essa foi a maior dificuldade. Mas, assim, eu acho que não teve, assim, olhando hoje, eu, em vários momentos desses, você sabe muito bem, você acompanhou lá do dia a dia, né? Eu estava ali o tempo todo protegendo um pouco o departamento de futebol. Não protegendo, e sabia que o papel que a parte administrativa do clube tinha, profissional do clube tinha, que é ajeitar as contas do clube. Sim. Que era reduzir despesa. Mas, ao mesmo tempo, eu falava, nós temos que reduzir despesa, mas não subir é uma queda de arrecadação, de receitas futuras monstruosa. Né? Eu não sei se a gente conseguiria vender o clube da maneira que nós vendemos. Vendemos não, nós arrumamos um investidor da maneira que nós arrumamos, estando na 2ª divisão. Não sei nem se seria atrativo. Por mais que o clube tivesse organizado na parte administrativa, é verdade, né? Nós conseguimos pegar toda a dívida do clube, organizar essa parte. Eu acho que tem pessoas que não apareceram, que todo o corpo funcional, e eu quero lembrar 2 nomes aqui, acho que lembrando 2 nomes, eu estou falando de outros, né? Mas assim, que foram importantes. Mas na parte financeira, eu acho que o Parrode foi o cara que deu choque de caixa ali, que é um cara que eu tenho, né, que ficou na minha área, que eu acumulava, ele tinha praticamente autonomia, ele tinha autonomia para tocar tudo, era meu CPF que estava em jogo ali, mas eu acreditei que o cara profissional podia fazer pela gente. Então, sem medo nenhum, deu autonomia para ele, acho que foi uma decisão correta, né, pro Botafogo, foi ótimo. E o outro foi o Alessandro Longoni, que está lá na SAF até hoje. Foi o cara que mexeu em todo aquele processo da dívida, de equação da dívida, da RCE, de tudo ali. Né? Que hoje a gente sabe quanto a gente deve, a quem a gente deve. Né? Aí tem todo o processo, que o próprio João sabe que ele incomoda ele, porque nos Estados Unidos a lei vale. Aqui, às vezes, a lei sempre tem um jeitinho de burlar a lei. Uhum. Pô, se ele tá pagando a dívida, ele quer pagar a dívida, ele não quer ter a conta dele bloqueada. Porque um cara furou a fila, ou porque um cara foi lá no juiz e conseguiu ele ter a conta bloqueada. Isso acontece? Às vezes acontece, entendeu? Às vezes acontece. Isso incomoda muito. Porque, pô, se tem uma lei, a lei é para ser cumprida. E a lei, se eu pegar a SAF hoje, eu fiz uma publicação lá da matéria do PVC, que eu defendo a SAF, porque o que está sendo feito pela SAF é uma coisa... Assim, porque se a gente parar um pouco, aí é um diálogo um pouco com a torcida do Botafogo, né? A gente tá aqui um papo com a torcida, mas assim, da realidade. Nós temos 10 meses de SAF, não tem um ano. São 10 meses. Foi no dia 11 de março, foi que a gente fez a efetivação onde a SAF passou a operar sozinha. Antes, teve o empréstimo ponte, conta era tudo misturado, não tinha... Era o empréstimo para pagar, não tinha SAF. A SAF estava ali, constituída, mas tinha um processo para constituir ela juridicamente também. Então, dia 11 foi o dia. Acho que foi dia 11 ou dia 10, mas foi dia 11 de março. Né? O dia D, de separação mesmo. Então, tem 10 meses. Pô, e o que foi feito em 10 meses de clube, cara? Para 10 meses atrás, olha o time do Botafogo e olha o time do Botafogo agora. Um time que não teve pré-temporada e quase foi uma Libertadores, saindo da 2ª divisão. Você pegar o pagamento das dívidas, foram quase 100 milhões de dívida. 40, vale dizer que 40 milhões quase de juros, de serviço da dívida, que é o que sufocava a gente o tempo todo. Sim. E a SAF agora está passando por isso. Mesmo pagando, ela paga juros. Uhum. Do próprio serviço da dívida. Então, aí tem isso. Mas está pagando. Aí, outra coisa, a gente está aumentando receita e diminuindo despesas. Então, o clube está tendo cada vez mais capacidade
de pagar mais dívida, de poder investir mais no time. Mas não vai investir de uma hora para outra. Não vai montar uma seleção de uma hora para outra, porque comprou o Leão, por que não pegou o dinheiro do Leão e botou no Botafogo? Pô, não é assim. Não é assim. Né? O Botafogo não fecha assim, né? Não fecha, a conta não fecha. Ele tem um contrato, e dentro do contrato, o João tem não só com a SAF tem cumprido, não só o contrato, mas tem botado mais recursos dentro do clube, mais investimento. Porque não mudou um time inteiro. Um time inteiro. Conta quantos jogadores saíram em 10 meses atrás estavam no Botafogo e não estão mais. Quantos jogadores novos foram contratados? Né? Quanto custou isso, né, esse processo de transição de um novo time, que agora você não precisa montar um novo time. Precisa reforçar o time. Né? Você estrutura. Eu vi até uma brincadeira de um meme aí que fizeram o futebol feminino tem um ônibus agora. Sim. Aí fizeram um memezinho antes e depois. O antes era uma Kombi, toda quebrada. Né? Mas aquilo é a realidade. Em 10 meses. Né? O estádio agora, virando grama sintética, né? Vai entrar no circuito internacional de shows, vamos ter vários eventos dentro do estádio para tornar o estádio superavitário. O estádio dá um prejuízo enorme pro Botafogo. Tem algum show que você pode falar aí? Que vai... Tem o Coldplay, The Weeknd. Isso eu posso falar isso. É mesmo? É que tá divulgado. Shakira não pode falar. Não posso falar, eu não sei de nada, eu não sei de nada. Né? Nem tô autorizado para fazer isso. Mas o que eu tô dizendo, é o que eu tô vendo. O que eu vejo do dia a dia do clube, eu sou financeiro, a dívida continua aqui. Né? Há um esforço muito grande de pagamento da dívida. Né? Porque o John quer pagar essa dívida. Mas quer ter condições melhores para pagar essa dívida. Então, aí tem isso, tem o investimento na estrutura. Vai ver o vestiário do Nilton Santos, o que era e o que é. Olha o departamento, olha as condições, tudo melhorou, tudo melhorou. Agora, o resultado vai ser campeão da Sul-Americana esse ano, eu também quero, quero ser campeão. Né? Eu quero ser campeão brasileiro, foi para isso que a gente fez a SAF, que é para voltar o Botafogo ir pro topo do futebol brasileiro. Eu falei assim, falei pra você isso. Eu quero, antes de morrer, o Botafogo ser campeão da Libertadores. Eu acho que esse foi o meu grande objetivo. Se isso vai ser alcançado ou não, eu não sei. Mas pelo menos agora eu tenho uma esperança. Antes eu nem esperança eu tinha. Eu não tinha nem a menor esperança de ganhar título nenhum, a não ser o estadualzinho, e olha lá uma vez ou outra. Né? E ver o Botafogo morrendo, ver nenhuma criança virar botafoguense. Então eu acho que o processo da SAF ele é um processo um pouco mais longo. E a torcida vai ter que compreender isso, vai ter que abraçar isso. Ela continua abraçando, ela está abraçando e tem que abraçar cada vez mais. Porque o Botafogo vai crescer cada dia. O Botafogo vem crescendo a cada dia. O Botafogo vai se fortalecer ao longo do tempo. Eu não acho que vai ser... vamos ser campeões esse ano. Futebol empoderável. Pode ser ou pode não ser. Mas eu acho que tem que construir um processo maduro e acho que isso está sendo construído.